O que precisamos aprender é que somos o que cantamos. Já ouvimos que somos aquilo que comemos. Quando diz já ouviu, quer dizer que eu quem disse? Então, eu posso dizer que eu sou um pedaço de bolo de queijo, de chocolate, torta de frango e sou também um pouco de carne. Você é isso? Foi o meu jantar. Comemos o mesmo. Só que eu comi mais. Talvez por isso eu pese mais que você. Você é o que come e somos o que cantamos. Estamos na Irlanda do Norte. Linda Irlanda do Norte. Somos do campo e somos resultado dessa cultura. Crescemos aqui. Algumas coisas são muito parecidas, outras bem diferentes. Você cresceu em um lar presbiteriano. Fui predestinado, não consigo evitar. E acho que cresceu cantando muito mais hinos do que eu e estudou música clássica. Quando você diz acho, quer dizer com certeza. Fui mais eficiente que você. Eu usei calças como criança por 24 anos, mais ou menos. Eu aprendi a cantar ouvindo bandas e a música folclórica. Você consegue cantar e ler notas na partitura. Mas quando nos conhecemos, eu cantei para você. Cantamos e começamos a trabalhar juntos em canções. Cantar faz parte de tudo que fizemos. Sim, faz parte da nossa identidade. Martinho Lutero é meu herói. Quando falou sobre reforma, falou através da pregação e do canto da palavra. Ele dizia que os professores abriam a Bíblia e explicavam, mas a Bíblia saía da igreja através das músicas que eles cantavam. Por isso, a música é importante. É por isso que Lutero passou parte da vida escrevendo músicas para fortalecer uma igreja que seria perseguida. Essa prioridade não está em nosso louvor nos dias de hoje. Quando encorajamos e ajudamos as pessoas da igreja a pensar no que cantam, temos em mente 4 coisas. Primeira, percebemos que a adoração autêntica, ela começa com uma visão autêntica de Deus, não com emoção ou com o que sinto ou com a última tendência musical. Ela é maior que isso. Muito maior. Os Salmos dão esta imagem do Deus da Bíblia. Ele é um Deus onisciente, onipotente, santo, todo-poderoso. Pastor? Nosso juiz, mas é um pastor cheio de compaixão. É um Deus de paz. É um Deus de beleza. Ele é Deus que ajuda a descansar em pastos verdejantes. Ele é Deus que quer perdoar e tem prazer no nosso louvor. E se o que cantamos não gera essa imagem abrangente, então criamos uma imagem distorcida de Deus. Para sermos profundos, precisamos ter certeza de que a palavra de Cristo habita ricamente em nós e em nossas músicas. Precisamos ter uma visão do nosso Deus precisa. Precisamos de canções cheias da Escritura. Há um alívio nisso, porque não se trata de invocarmos certo tipo de emoção ou criar a experiência ideal para que a adoração aconteça. É encher-se de quem Deus é e do que Ele tem feito. A revelação leva à adoração. Os últimos 3 domingos foram em igrejas diferentes. Estivemos na América, depois em casa, visitamos a igreja de alguns amigos e a música era sempre diferente. Não se trata de ter uma música que agrade nossas emoções, mas se trata de adorar o Deus do universo. É importante, então, pensar nisso como indivíduos, pastores e também como líderes de louvor, observando as palavras que cantamos no domingo, essas palavras das músicas que vamos cantar na semana que vem. E se os grandes temas das Escrituras e dos Salmos não estão em nossas músicas, então nós temos que repensar tudo. Porque o que acontece é que cantamos sobre um Deus que tem prazer nos louvores e que nos ama de modo indescritível. E o que acontece é que crescemos intelectualmente, mas a fé não cresce porque você não está se aprofundando. E começamos a pensar no cristianismo apenas como respostas simples para perguntas difíceis. E se é isso que é a nossa fé, então precisamos reavaliar tudo que fazemos. A ideia de que você é o que canta e o que come é bom ter uma dieta equilibrada. Saudável e rica. Vale para tudo.
Exato. A segunda coisa que observamos tem a ver com emoções, porque as músicas que cantamos são músicas para todas as estações da nossa vida. Você lida com muitas emoções de sua esposa e 4 meninas. Meu trabalho hoje é manter 5 mulheres felizes e equilibradas. E você faz isso bem. É fácil. Dá um exemplo, então, disso. Fico feliz em podermos ajudá-lo a ter uma ideia mais profunda do que significa levar suas emoções ao Senhor. Quando você olha para os Salmos, é interessante porque nossos avós amavam a fé, mas quando pensamos neles cantando, suas emoções eram controladas. As emoções eram escondidas porque isso era o certo e eles deveriam ter boas maneiras. Mas para nossos filhos, quando eles assistem à TV ou conversam com seus amigos, percebemos que as emoções são tudo, emoções os definem. O salmista não concorda com nenhuma dessas coisas. Ele nos encoraja a sermos honestos com as nossas emoções, levarmos nossas emoções a Deus e permitirmos que elas nos conduzam a Deus. Então, os salmos expressam emoções honestas, seja de celebração, com palmas, danças, gritos, cantos, instrumentos, tocando bem, com raiva, morte, silêncio e dúvida e trazendo à memória o que sabemos sobre o nosso próprio passado. O que eles fazem é ajudar a declarar o que sabemos sobre Deus e, em tudo, achar um lugar de adoração, encontrar um lugar de realidade, uma verificação da nossa realidade do dia a dia. Nossos conflitos internos são resolvidos pela adoração ao Senhor, adoração autêntica ao Senhor. Isso mesmo. E um dos meus medos que tenho percebido entre líderes também é o de que, se frequentarmos uma igreja, estamos engajados na adoração ou estamos liderando um louvor que esteja voltado à felicidade ou ao vazio emocional. Essa também é uma adoração que precisa ser autêntica. Nossa geração é a primeira em várias centenas de anos na qual, em tempos de tragédia, mais pessoas deixam a igreja. Na geração dos nossos avós, se houvesse um membro da família afastado de Deus, quando alguém morria ou ficava doente, essa pessoa ou voltava para a igreja, ou pelo menos essa pessoa que estava afastada da igreja mandava os seus filhos para a igreja. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia acontece exatamente o oposto. Quando as dificuldades e provações chegam, as pessoas se afastam da igreja porque a adoração serve apenas como uma terapia. Serve para fazer com que as pessoas se sintam melhor ou sintam uma emoção boa. Isso é antibíblico e é uma ilusão. E a terceira coisa? A terceira coisa... Bom, a primeira coisa é a grandeza de Deus. A segunda é a falibilidade da natureza humana. E a terceira é o Evangelho, que dá sentido a tudo isso que falamos agora. Depois da reforma na Grã-Bretanha, Thomas Cranmer reescreveu o livro de oração comum durante o reinado de Henrique VIII. Ele fez isso para nos ajudar a entender o Evangelho durante o culto e explicava o Evangelho. O maior número possível de cânticos, orações e liturgias continuam a reforçá-lo. Então, durante a celebração, entre leituras, sermões, orações e liturgias, os cânticos e a forma do culto, você tinha contato com esse entendimento do Evangelho, da graça e das boas notícias. Então, uma das razões para cantar o Evangelho é ter como objetivo levar as pessoas a entender a mensagem do Evangelho em uma música. Ter músicas cheias desse Evangelho nos ajuda a lembrar dele constantemente. Eu posso estar assistindo a algo como aula, posso assistir um programa de autoajuda, uma entrevista que expresse uma visão progressista do mundo, liberal da vida, que diz que estamos apenas melhorando e, de repente, passar a acreditar que podemos nos ajudar a ser melhores. O Evangelho diz algo completamente diferente. Eu posso estar me transformando em uma vítima das circunstâncias, como quando eu me sentia tratado injustamente. O Evangelho e dar graças por tudo que Cristo fez por nós neutralizam isso. O que você canta e não canta tem impacto sobre você e muda as coisas. No domingo, participamos de um culto onde recebemos uma visão das coisas eternas e cheias do Evangelho. Isso tem impacto em nossa vida. E esse é o ponto. Tem a ver com o indivíduo enquanto faz o seu trabalho diário, cuida das crianças, sai para trabalhar, estudar. Essa compreensão começa a inundar cada parte da vida. E o canto é um mecanismo para que isso aconteça. Sei que no domingo uma música que canto ali me vem à mente na segunda, na terça, na quarta, e de um modo que o sermão talvez não venha. Sim. Essa é a importância de nutrir a igreja no domingo.
porque eles vão viver disso a semana inteira. É isso. Eles esperam ser nutridos. Como mãe, estou sempre tentando equilibrar alimentos. Isso vale para o que acontece no domingo, quando procuramos alimentar as pessoas para toda a semana. Há uma piada entre pastores que eu conto para eles em conferências. Quando vão pregar, eu digo: você está nervoso? Então não liga para isso. Se você pregar a melhor palavra da sua vida e terminar com uma música, eles vão cantar do mesmo jeito. Se pregar o pior sermão, eles vão cantar o hino também no final da mesma forma. Então nem vão se lembrar do que você disser. Você disse isso para o meu pai? Falei para o seu pai 2 vezes. Para o pastor e o professor? Não devia. Por isso que ele não atende meu telefone. Talvez seja mais do que isso. Bom, qual é o quarto ponto? Você disse 4. Isso é engraçado porque, sendo presbiteriano, você sempre usa 3. Eu estou desestabilizado com 4, mas tenho 4 filhas, 4 pernas da cadeira, são 4 os cavaleiros do Apocalipse. Então, bom, o quarto ponto é a importância de cantar sobre eternidade. Uma das grandes diferenças entre os hinos históricos e a Bíblia e as canções modernas é a ênfase na eternidade. Se olhar para os Salmos, se olhar para Cristo, vai ver que ele falou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema. Se olhar para o apóstolo Paulo, sempre desejando o céu, se olhar para os hinos e liturgias, ou mesmo para heróis como Wilberforce, que sempre tinha esse sentido de céu presente na vida deles, e Cristo também. O movimento de adoração moderno menciona a eternidade, céu, inferno, juízo, menos de 3% em todas as músicas em comparação com hinos clássicos, que mencionam 75% deles. Terminam falando disso. Exato. Não podemos dizer com integridade intelectual ou consciência limpa que canções de louvor sejam apenas uma mudança de estilo para a nossa geração se não cantamos sobre a eternidade. Se não pensamos nisso, não oramos sobre isso, não contamos às pessoas sobre isso, não falamos sobre isso. Isso é sufocante. E gera um narcisismo que desvia nossa atenção de onde ela deveria estar. Os fazendeiros em Caton me lembram quando morávamos em Ohio. Era lindo. Tinha uma cidadezinha chamada Hudson, lembra? Sim. E havia um restaurante onde sentamos e assistimos o chefe cozinhar. No porão, sim, escalopes. Eu lembro porque ainda não gosto delas. Mas isso me fez lembrar que, para alguns de nós, cantar e gostar de cantar é natural. Lembro-me de cantar quando era pequena e não me lembro por quê. Lembro-me de ouvir uma senhora cantar na igreja um domingo quando eu tinha 6 anos e pensei: Deus, quero fazer isso, quero cantar. Isso tornou-se uma paixão para toda a vida. Mas quando falamos de cantar, como a Bíblia diz, é para todo crente. E às vezes demora para acostumar. Às vezes é como ter vontade de aprender a amar algo. E ficamos melhores no canto cantando. E podemos ajudar nossas igrejas se dermos a ela canções que possam cantar, apreciar e levar com elas. Sim, temos incentivado pessoas a encontrar uma lista de músicas para crescer que ajudem a formar as mentes da sua igreja e também da sua família. Para nós, são as canções com as quais queremos que nossas meninas cresçam e se lembrem delas. Recado para pastores e pessoal do louvor: amem sua congregação para garantir que as músicas que cantam os ajudem a ter uma imagem verdadeira de Deus, da vida, do Evangelho e da eternidade, para que envelheçam com essas músicas na cabeça. Eu encorajo você a encontrar 50 músicas e incentivo você a escrever músicas para sua igreja, apreciar músicas atuais, ter prazer em adaptar-se ao estilo da sua comunidade, ajudá-los a conectar com sua cultura dessa maneira. E a segunda coisa é estar sempre observando as músicas que você canta todos os domingos e questionar que imagem elas estão passando sobre Deus, que imagem estão passando sobre nós, o quanto são ricas, se contém alívio, se contém a beleza do Evangelho e a esperança que temos em Deus. Te conheci há 20 anos, pouco antes de seu avô morrer. Você ficou louca por mim. Seu avô era aqui dessa região.
Era de Ballymoney, 8 quilômetros daqui. Eu o encontrei algumas vezes, mas ele estava sem memória e não sabia quem eu era e quem você era. Ele me chamava de Clive, o que era ruim, até que chamou você de Clive. Ele foi um homem adorável, adorável. Ele te ensinou sobre cantar na igreja, mas no final de sua vida não lembrava os sermões que pregou, mas se lembrava dos hinos que cantava. Exato. Ficaram na memória. O mesmo aconteceu com Kim, esposa do pastor, seu pai e tantas pessoas. E o medo da nossa geração é o seguinte: o que eles vão ter quando envelhecerem? Quais são as músicas que marcam profundamente suas vidas e que músicas eles vão lembrar daqui a 50 anos se eles não cantarem músicas certas? Existe um medo, um temor pela próxima geração, por estabilidade, força e capacidade de sobrevivência, prosperar e ser agentes de transformação para o reino de Cristo. Falamos sobre cantar, que embora seja uma ordem que nos foi dada, mas cantamos não porque devemos ou temos que fazer, mas porque Ele é maravilhoso. E não podemos ser cantores profissionais, mas podemos ser cantores confessionais. E devemos cantar com a intensidade que corresponda a quem o Senhor é e do Evangelho que nos chama das trevas para a luz, para declarar suas virtudes e transmiti-las à próxima geração. O que inspira a nós dois é considerar nosso Salvador que canta, olhar para a vida de Cristo, e o nosso canto é parte disso. Antes de Jesus deixar a última ceia e seguir para o Getsemane, há um versículo lindo em Mateus dizendo que eles cantaram um hino juntos. É interessante que cantar era parte da vida, do ministério e da interação entre Jesus e seus seguidores. E então, é claro, na cruz falamos sobre os Salmos. O Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Ele clamou na cruz as canções que havia aprendido em sua juventude, ainda garoto, declamando esses salmos ali, naquela cruz, a mesma cruz que nos salvaria e nos daria uma razão para cantar. É simplesmente tremendo. É sempre importante lembrar que o nosso canto, por melhor que seja, não pode nos salvar, mas pode e deve nos conduzir àquele que salva.